Ele é um garoto solitário, mas se apaixona pela garota tímida da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Shiro, um excluído sem nenhum carisma, era um adolescente com uma presença quase inexistente, praticamente invisível para todos ao redor. Ele havia aceitado seu papel como figurante em sua própria história. Um dia, enquanto estava sentado na sala de aula, uma garota popular e bonita chamada Kubo Nagisa apareceu de repente na frente dele e começou a tirar fotos dele. Shiro não pôde deixar de se sentir incomodado por essa intromissão, especialmente porque apenas sua família conseguia notá-lo antes. Agora era sua colega popular de classe, Kubo, quem podia vê-lo. Shiro pensava que a presença de Kubo estava a mundos de distância da dele devido à sua popularidade. No entanto, Kubo parecia se divertir provocando-o e estava intrigada com sua invisibilidade. Ela frequentemente testava os limites de quão invisível ele poderia ser. Ela até o desafiou a subir em uma mesa para provar sua invisibilidade, mas suas travessuras chamaram a atenção do professor e da turma inteira. Em meio à confusão, a amiga de Kubo a chamou para a próxima aula, e elas deixaram Shiro para trás. Mais tarde, Kubo e suas amigas falaram bastante sobre Shiro no caminho de volta para casa. No dia seguinte, Kubo procurou Shiro outra vez e corajosamente sentou-se no colo dele durante a aula, confiante de que ninguém notaria. Shiro ficou surpreso e constrangido com a situação, mas ficou impressionado quando ninguém na sala pareceu notar Kubo sentada nele. Enquanto estavam na aula, Kubo fez Shiro se levantar e respondeu uma pergunta quando ela levantou a mão. Isso gerou reações de surpresa de vários alunos que nem tinham percebido que Shiro estava lá, por causa de sua costumeira invisibilidade. Shiro se via tentando entender se Kubo era uma amiga, uma provocadora, ou apenas o usava para se divertir. Enquanto isso, Kubo tentou conseguir o número de telefone de Shiro, mas foi constantemente interrompida por suas amigas, que nem percebiam a presença dele. No fim de semana, Kubo encontrou Shiro no parque e tentou tirar uma selfie com ele. No entanto, a câmera dela não reconheceu o rosto dele, então ela teve que praticamente se sentar nele outra vez para tirar a foto. Finalmente, ela conseguiu o número dele. Mais tarde naquela noite, Shiro refletiu sobre o que havia acontecido, principalmente a selfie e a troca de número. Para sua surpresa, ele recebeu uma mensagem de Kubo, e como não tinha costume de trocar mensagens, ficou chocado quando ela perguntou se eles poderiam sair juntos algum dia. Shiro concordou, mas a irmã mais velha de Kubo percebeu a felicidade dela logo após ela ter tomado banho. Shiro, Kubo e outros alunos foram para o ginásio. Consequentemente, Shiro reclamou de estar cansado. Ele encontrou Kubo no corredor, que lhe entregou uma toalha perfumada, e secretamente gostou do fato de que agora os dois estavam com o mesmo cheiro. De repente, durante a conversa, a amiga de Kubo a chamou, fazendo com que ela fosse até seus amigos. Os amigos de Kubo ficaram surpresos com o quão contente ela parecia, mas ela apenas sorriu. Mais tarde, na casa de Shiro, ele se despediu da mãe e saiu para comprar mangá. No entanto, ao chegar na loja de mangá, a porta automática não o detectou. Ao passar, Kubo percebeu o problema e o ajudou abrindo a porta. Ao ver sua série de mangá favorita, Kubo perguntou se podia pegá-los emprestados, e Shiro aceitou. Kubo então pediu para que ele levasse os volumes para a escola no dia seguinte. Depois de pegar os mangás, Kubo notou que suas casas estavam a apenas 5 minutos de distância e sugeriu que fossem juntos até a escola. Os dois seguiram em frente e, ao chegar à casa de Kubo, Shiro lhe entregou alguns mangás. Na manhã seguinte, Kubo acordou cedo para encontrar Shiro e usou o spray de cabelo da irmã. No entanto, enquanto tomava café da manhã, sua irmã Akina percebeu o perfume e a provocou por tentar impressionar e também lhe desejou boa sorte. Kubo ficou um pouco sem jeito, mas seguiu para a escola. Ao finalmente encontrar Shiro após uma longa espera, Kubo ficou um pouco desapontada quando ele não percebeu o perfume. No entanto, eles seguiram com Shiro, refletindo que era a primeira vez que caminhava para a escola com alguém. Enquanto isso, eles acharam um banco para esperar, já que ainda tinham tempo. Quando se sentaram, as amigas de Kubo, Suzuki e Tama chegaram e a cumprimentaram. No entanto, elas não notaram Shiro até Kubo apontá-lo, e só então o notaram. Os quatro então seguiram para a escola. Depois das aulas, a invisibilidade de Shiro fez com que um carro o encharcasse com água de poça. Precisando de um banho, ele voltou para casa, mas havia esquecido a chave. Kubo gentilmente o convidou para tomar banho em sua casa, e mesmo relutante com a ideia, ele aceitou. Shiro foi de forma desajeitada, mas Kubo ficou envergonhada quando ele viu dela na lavanderia. Após o banho, Kubo emprestou seu agasalho de educação física e Shiro agradeceu por ter ajudado. Antes de partir, Kubo notou que o cabelo de Shiro ainda estava úmido, então ela sugeriu que ele o secasse antes de sair, e ele concordou. Em seguida, eles se despediram e Shiro foi para casa, muito consciente de que ainda usava as roupas de Kubo. Ele devolveu o agasalho dela, e foi então que Kubo percebeu que Shiro era só uma polegada mais alto que ela. Ela o provocou, dizendo que normalmente, em casais, o garoto é uns 15 centímetros mais alto. Quase no fim do semestre, Shiro, Kubo e os demais alunos entregavam as provas ao professor, o Sr. Unzen. Depois da prova, Shiro se despediu de Kubo, dizendo que tinha compromissos.
Enquanto isso, as amigas de Kubo, Tama e Azuki chegaram à mesa dela perguntando como havia sido o teste. Mais tarde, depois das aulas, Shiro estava com seu irmão mais novo, Seita. Uma mulher apareceu achando que o bebê estava sozinho por não notar a presença de Shiro, mas ele logo se mostrou e explicou que cuidava da criança. Kubo então o viu no parque com Seita e se aproximou com uma bebida nas mãos. Seita quis que todos compartilhassem a bebida, mas Kubo percebeu que Shiro apenas fingiu tomar e adivinhou corretamente que ele estava tímido com o beijo indireto. Mais tarde naquela noite, Shiro lia um mangá, já que fazia frio. Após um tempo, ele foi até uma loja comprar um pôster de mangá. Porém, ele ficou envergonhado ao notar que a revista com o pôster tinha uma modelo de biquíni na capa. Subitamente, Akina, irmã de Kubo e funcionária da loja, apareceu. Ela logo comentou que aquela revista era voltada para adultos. Shiro explicou que estava apenas devolvendo, pois alguém a havia deixado ali, mas Akina a vendeu mesmo assim, sem saber que ele era amigo de sua irmã. Shiro ficou espantado ao perceber que ela conseguia vê-lo. Depois da compra, ele se despediu, mas Akina notou que ele tinha deixado cair sua carteira de estudante. Ao chegar em casa, Akina entregou o cartão de identificação a Kubo e comentou que ele havia comprado uma revista com fotos de melões gigantes. Isso deixou Kubo surpresa, já que os seus eram tamanho médio. Ela então perguntou a Shiro se ele preferia os grandes, mas disfarçou a vergonha com uma provocação. Kubo combinou de passar a véspera de Natal com Shiro, fazendo compras juntos. Ao chegarem, ela revelou que já havia comprado um presente para ele. Então Shiro correu para comprar algo para ela e escolheu luvas que combinavam com o visual dela. Kubo ficou constrangida com o presente que havia escolhido, uma camisa amarela chamativa do protagonista de um anime, para torná-lo mais fácil de notar. Em outro momento, Shiro brincava com Seita quando de repente Kubo apareceu e interrompeu a diversão. Enquanto ele apenas brincava, Kubo gravou um vídeo, capturando um momento embaraçoso sem piedade. No dia seguinte na escola, algo curioso aconteceu. Shiro usou 2 meias diferentes por engano, mas apenas Kubo percebeu. Ela, por sua vez, usava meia calça, já que as meias normais ainda estavam molhadas. Shiro não resistiu e olhou por tempo demais, sendo pego por Kubo, que sorriu de forma provocadora durante a aula. Durante um entediante momento de dever de casa, Shiro notou que a atitude de Kubo havia mudado um pouco, deixando-o intrigado. Após a escola, ela o convidou para ir a uma loja e experimentar uma bebida diferente, dizendo que precisava da ajuda dele para não errar no pedido. Shiro hesitou, tentado com a chance de parecer mais refinado. Mas Kubo, com um sorriso travesso, deu uma mordida no lanche dele antes de ir embora, deixando-o refletindo se deveria se abrir mais para esse novo vínculo. Enquanto ele pensava nisso, 2 garotas esbarraram nele sem notar, derrubando seu lanche. Mais uma situação que reforçava sua estranha invisibilidade. No dia dos namorados, Shiro não esperava nada especial. Ele se sentia sem atrativos. No entanto, ao chegar em sua mesa, encontrou um único coração de chocolate com uma aura ambígua e assumiu que fosse algo esquecido por alguém. Ainda assim, a dúvida o corroía. Será que Kubo seria a responsável? Numa reviravolta, Kubo apareceu ao lado dele e Shiro teve dificuldade em expressar seu ceticismo diante da ideia de alguém lhe dar chocolate nesse dia. Com o coração acelerado, ele nem cogitava que alguém pudesse fazer isso por ele. Kubo, porém, notou o doce escondido sob a mesa e atribuiu a um admirador misterioso, mergulhando Shiro em uma confusão sobre quem seria o autor daquele gesto inesperado. Mais tarde, em sua própria casa, Kubo alimentava uma ambição culinária que fugia das suas rotinas habituais. Carregando sacolas com ingredientes, ela planejava encarar um desafio na cozinha. Ciente de sua fama como uma péssima cozinheira, ela passou a noite toda tentando fazer chocolates em forma de coração, contando até com a ajuda de Akina. Embora soubesse que as provocações da irmã seriam inevitáveis, Shiro apreciou o chocolate em forma de coração, feito com cuidado, mas continuava sem pistas sobre quem o havia presenteado, mergulhado em confusão sobre a identidade da pessoa por trás do gesto. Shiro comprou seu almoço e decidiu comer ao ar livre, um desvio de sua rotina solitária. No momento em que ia começar a comer, Kubo se juntou a ele de surpresa, já que suas amigas Tama e Azuki estavam ocupadas. Kubo sugeriu que dividissem o almoço e até tentou alimentá-lo com a mão. Ele evitou de início, mas acabou tendo que alimentá-la, o que a deixou satisfeita. Kubo então prometeu preparar algo especial para o próximo almoço juntos. Mais tarde, durante uma conversa entre Tama, Azuki e Kubo, Tama elogiou a amiga pelo amadurecimento. Curiosa, perguntou se Kubo estava apaixonada. A pergunta pegou Kubo desprevenida, mas ela acabou confessando que queria criar algo com Shiro. As amigas interpretaram isso como uma possível paixão. Em outro momento, Tama criticou Shiro, dizendo que ele não era bonito, atlético ou interessante. Kubo discordou, dizendo que Tama ainda não enxergava o verdadeiro Shiro por trás da aparência discreta. Isso fez com que as amigas começassem a pensar que o que Kubo sentia por Shiro talvez fosse mais profundo que uma simples paixão. No dia seguinte, Shiro chegou mais cedo à escola, esperando estar sozinho. Para sua surpresa, Kubo já estava lá. Eles sentaram juntos na cadeira de Shiro e ouviram música. Os colegas pediram para ele tocar algo, mas Shiro recusou, dizendo que suas músicas de anime e jogos não eram boas o suficiente. Ao notar o amor de Shiro por mangás, Kubo decidiu assistir ao filme de anime favorito dele.
Akina apareceu saindo do banho, curiosa sobre o que Kubo estava assistindo. Divertida, Akina rapidamente entendeu as intenções da irmã. No dia branco, Shiro estava com chocolates nas mãos, mas ainda sem saber para quem eram. Na aula, ele parecia inquieto, o que não passou despercebido por Kubo. Pressentindo que havia algo, Kubo o chamou para conversar. Durante o encontro, Shiro deu um chocolate a Kubo, esperando que ela tivesse uma pista sobre a pessoa que o presenteou antes. Mas Kubo pegou o chocolate e o provocou, deixando Shiro ainda mais confuso. Em um outro dia, Shiro estava andando pela rua quando deixou cair sua carteira. Uma garota chamada Saeki, que passava por ali, a encontrou e devolveu. Nesse momento, Akina apareceu de surpresa, reconhecendo Shiro como o rapaz da revista para maiores de idade. Ela então perguntou se ele havia ganhado uma identidade de Kubo. Envergonhado, Shiro respondeu que sim, e descobriu ali que Akina era irmã de Kubo e Saeki sua prima. Akina riu e prometeu mandar uma foto de Kubo como recompensa pela troca. Ela enviou a foto e cada um seguiu seu caminho. Enquanto voltava para casa e via a imagem, Shiro passou a suspeitar que a habilidade de Kubo de notá-lo talvez fosse algo de família. Mais tarde, Akina voltou para casa acompanhada de Saeki com novo material para provocar Kubo. Ao retornarem, os dois contaram a Kubo que haviam encontrado Shiraishi, fazendo o coração de Kubo acelerar. Naquela noite, enquanto Shiraishi tomava café com sua família, sua mãe o alertou de que confiscaria seus jogos caso fosse mal nas provas que se aproximavam. No dia seguinte, na escola, o professor de Shiraishi, seu sensei, recomendou que todos se dedicassem, já que as avaliações seriam na semana seguinte. Mais tarde, Shiraishi foi até a biblioteca estudar ao perceber que havia muita gente concentrada por lá. Porém, Kubo surgiu de repente e o ajudou com os exercícios de matemática, revelando-se uma excelente tutora ao final. No dia seguinte, Shiraishi acordou com febre e resolveu ficar em casa. Contudo, acabou sentindo mais saudade da escola do que imaginava. Kubo foi a única que notou sua ausência, então enviou uma mensagem para ele. Mas Seita pegou o celular e respondeu com um emoji de "sinto sua falta". Shiraishi rapidamente explicou a situação. Em resposta, Kubo brincou mandando um emoji de "sozinho sem você", que ela disse ter sido ideia de Akina. Após enviar a mensagem, ela começou a voltar para casa. No outro dia, Shiraishi chegou atrasado à escola e encontrou Kubo no corredor. Agora ela é quem estava com febre. Ao vê-lo, Kubo quase desmaiou, então decidiu ir até a enfermaria. Como todos estavam ocupados com o teste, só Shiraishi estava livre. Assim, ele decidiu acompanhá-la, temendo que ela caísse nas escadas se fosse sozinha. Ele a ajudou até a enfermaria, onde ela segurou sua mão até adormecer. Shiraishi então percebeu pela primeira vez que se sentia como o personagem principal de sua própria história. Tendo sido aprovado nas provas, Shiraishi acabou encontrando Kubo no corredor. Num gesto de gratidão, agradeceu sinceramente pela ajuda nos estudos. Apesar da admiração mútua, ambos carregavam inquietações com as mudanças de turma que se aproximavam com o novo ano escolar, incertas quanto à possibilidade de continuarem juntos. Ao mesmo tempo, a chuva contínua lá fora despertou neles um desejo comum de sair dos limites do colégio. Com jeitinho, Kubo conseguiu convencer Shiraishi a considerar a ideia de dividirem um guarda-chuva, talvez pela chance de se destacarem juntos na multidão. Mesmo com a insistência gentil de Kubo, Shiraishi recusou com educação, desconfiado de um possível pretexto só para irem juntos para casa. Ainda assim, Kubo demonstrou altruísmo notável ao entregar voluntariamente seu guarda-chuva para ele, deixando-o sem escolha a não ser acompanhá-la. Enquanto cruzavam as ruas molhadas, a ideia de dividir o guarda-chuva como um símbolo de cumplicidade, talvez até algo além disso, cruzou brevemente o pensamento de Shiraishi, levando-o a sugerir uma pequena mudança no trajeto habitual. Porém, quando se aproximavam de suas casas, um encontro inesperado com Akina trouxe um elemento surpresa ao fim do dia. Curiosamente, dessa vez, Akina escolheu não provocar Kubo como de costume. Após voltarem para casa, Akina, com um interesse sincero, perguntou se a amiga estaria livre no fim de semana. Kubo respondeu que sim, confirmando sua disposição em passar um tempo juntas. No dia seguinte, aconteceu outro episódio inusitado. Shiraishi, sempre observador, viu Saki com dificuldades para carregar suas pesadas compras. Sem pensar duas vezes, se ofereceu para ajudá-la, já que ela prepararia o jantar tanto para Akina quanto para Kubo. Embora Saki tenha resistido no início, a insistência de Shiraishi acabou convencendo-a. Com o passar do tempo e sem notícias de Saki, uma inquietação crescente tomou conta de Shiraishi. Meia hora depois do combinado, sua ansiedade atingiu o limite e ele acabou se exaltando. Na sequência desse momento tenso, Saeki aproveitou para perguntar sobre a relação dele com Kubo. Em resposta, Shiraishi, com um ar de despreocupação, afirmou que eram apenas colegas de turma. Contudo, ao mencionar o primeiro nome de Kubo, Mantisha, e ver a reação dela, Shiraishi percebeu que a ligação entre eles ia além do que ele admitia.